Olá, amados, graça e paz, mais um dia, na perseverança, mais um dia, segundo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele é fiel e Ele tem cuidado de nós. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. É aquele que, quando perseveramos segundo a sua justiça, Ele nos faz andar por pastos verdejantes e águas tranquilas. Ele é aquele que nos sustenta, assim como tem nos sustentado dia após dia. E mais um dia Ele nos concedeu de vitória, porque sempre maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Temos que andar segundo o coração de Deus, assim como Davi. A Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus todos os dias, exceto no caso de Urias. Sabemos que houve consequências pela sua desobediência, mas Deus usou da sua misericórdia e benignidade, do qual ele é farto, poupou a sua vida. Mas houve consequências, aquilo que ele fez em oculto, todo Israel veio a saber, porque está escrito: de Deus não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares, certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. Por isso há mais esperança. A Bíblia diz ainda que um pecador que viva 100 anos, que peque, há mais esperança para aqueles que perseveram segundo a obediência, do qual a palavra nos diz que o dever de todo homem consiste em desviar do mal, manter o entendimento do alto, do qual se desvia do mal, porque ninguém se alcança o desviar do mal com o entendimento de próprios olhos, somente através daquele que firma os nossos passos nos caminhos, na vereda da justiça, aquele que aplana os nossos caminhos. Não andamos com joelhos vacilantes, mas em passos firmes, sinceros, de retidão, assim como Davi, quando caiu, faz a confissão no Salmo 51: pequei, fiz o que é mal diante dos teus olhos, pequei contra ti, o Senhor. Deus usou da sua benignidade, lhe poupando a vida, e ele perseverou, assim como ele disse ao seu filho Salomão, para que antes da sua morte, para que ele fosse um homem, para que aonde ele fosse, tudo que ele fosse empreender, se ele perseverasse com o coração segundo o coração do Deus que ele serviu, tudo lhe iria bem. Sabemos que Salomão pediu sabedoria para governar um povo com justiça, com equidade, na imparcialidade. Deus agradou do seu pedido e ainda lhe concedeu grande riqueza. A Bíblia diz que a rainha do sul, a rainha de Sabá, ficou admirada da sabedoria quando ela teve ali um encontro e conheceu o palácio, aqueles que trabalhavam com ele. Mas sabemos que no fim, toda aquela sabedoria que ele teve para governar o povo, ele mesmo acabou se perdendo, porque tudo que ele fez, ele disse que fez para ele, que ele satisfez a sua alma em tudo. Nós sabemos que Deus nos concede riqueza, mas também nos diz que não podemos, nada pode nos satisfazer a nossa alma. Ele está em primeiro lugar em nossas vidas. Devemos sim usufruir o melhor dessa terra que Ele nos concede,
mas jamais isso pode nos satisfazer a alma. Jamais isso pode ser um motivo de tropeço para perdermos a dependência de Deus. Ele, em primeiro lugar, nos direcionando. Sabemos que Salomão, na sua velhice, envolveu-se no paganismo, com mulheres no paganismo, e já não perseverou segundo o seu pai, o rei Davi, lhe havia direcionado. Ele desviou. O que hoje Jesus está nos falando sobre o coração dividido, duplo ânimo. Devemos ter bom ânimo, como Deus nos guarda o entendimento e o coração num só pensamento, que é Cristo. Assim não ficamos divididos, a Bíblia diz que coxia em dois pensamentos. Temos que estar como mente em Cristo e não segundo uma mente corrompida, cauterizada, da qual se retrocede. Seguimos avante, seguimos segundo o alvo, que é a salvação, que é a vida eterna. Sabedoria é válida para salvar a vida daquele que o possui, para que os dias vão bens e longos nessa terra, que alcance a salvação e a vida eterna. Porque e também para anunciar aqueles que estão segundo as trevas, temos que ser guias de cegos, como Jesus ensina. Por que quereis remover o cisco do olho do irmão enquanto há uma trave no seu olho? Retira primeiro a trave do vosso olho, para depois remover o cisco do olho do irmão. Como Jesus dizia, vós sois guias de cego, ambos sucumbirão, cairão no buraco. Pode um cego guiar outro cego? Assim ele dizia para os hipócritas da época, os fariseus, assim como há muitos hoje os falsos ensinamentos, as vãs filosofias, ondas teológicas, aonde muitos são levados para um lado e para o outro e nada lhes acrescenta. Temos que buscar do alto, o pão da vida que veio do alto, passou pela morte, cruz, ressuscitou ao terceiro dia, fez as suas aparições há cerca de 40 dias e disse: não me detens, porque é necessário que eu vá para o Pai e vos envie outro advogado, consolador, e vós lembrareis de tudo do que haveis, do que eu vos disse. Assim como quando eles perguntam como saberemos para onde vais, ele disse: o Consolador vos ensinará. Ele é aquele que nos direciona para nós participarmos da ressurreição daquele grande dia, aonde aqueles que perseverarem até o fim, ele